Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Simone Martins, eu sou uma mulher de meia idade, de pele clara, de olhos castanhos e de cabelos cacheados castanhos também. Hoje eu estou vestindo uma jaqueta preta e atrás de mim tem um armário grande. Estou sentada à frente do meu computador no meu quarto, que fiz de espaço de estudos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje da nossa querida comunidade de práticas da ludificação digital no ensino, a nossa Copilud. Gostaria então de apresentar os nossos intérpretes de Libras que vão fazer parte do nosso encontro de hoje, o Giliardi e a Stephanie. Peço que vocês façam, Giliardi e Stephanie, a sua autodescrição. Boa noite a todos. Sou um homem de pele clara, cabelo curto, loiro, barba bem ralinha, tatuagem nos 2 braços, usando uma camiseta preta com fundo branco. Boa noite, o meu nome é Stephanie e o meu sinal de identificação na comunidade surda é esse, para quem estiver me vendo. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, de cabelo bem curtinho, preto. Eu uso um óculos de armação vermelha e eu estou usando uma camiseta preta e um fundo na minha parede branca. A Copilud, ela é parte do programa de extensão NAVE, com apoio do Centro de Ciências Tecnológicas e o Centro de Educação à Distância, ambos da UDESC, em colaboração com os mestrados profissionais Profei, Educação Inclusiva, e PPGE, Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia. Cabe aqui destacar que esta é uma iniciativa aberta e também gratuita. A participação na comunidade de práticas da ludificação digital no ensino trará oportunidade aos participantes de conhecerem, de discutirem vivências e de práticas de ensino com o uso da ludificação. Nós já tivemos outros encontros, e para quem não participou desses momentos, essas apresentações são todas gravadas e estão disponíveis no YouTube, com acesso livre e gratuito. Lembrando também que esses encontros são sempre com acesso livre pelo YouTube e eu vou estar disponibilizando aqui no nosso chat o link para quem quiser assistir os demais encontros que já tivemos. Inclusive hoje, a Copilud é 10. Estamos hoje comemorando o nosso 10º encontro. Já estamos no 10º encontro da nossa Copilud. E hoje, no nosso encontro, nós teremos a apresentação da querida professora mestranda Mônica Aparecida Asquim. A Mônica é mestranda do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias da UDESC de Joinville. E vamos ver com o tema dela, que é Experiências Lúdicas Digitais na Alfabetização Matemática. Boa noite, professora. Seja bem-vinda à nossa Copilud. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Mônica, sou uma mulher branca de 48 anos, cabelos castanhos, ondulados, presos. Peço desculpa por não estar aparecendo, a minha câmera não quer abrir. Uso óculos vermelho, de aro vermelho, né? E estou usando um blusão preto. Estou sentada no quarto da minha casa. Então, eu autorizo a fazer a gravação e autorizo a disponibilização da apresentação no YouTube do Larva. Então, hoje fui convidada, com o maior prazer eu estou aqui, para falar um pouco sobre experiências lúdicas digitais na alfabetização matemática. Eu sou professora integradora de mídias do município de Joinville, sou formada em pedagogia e também licenciada como professora de informática. Sou especialista em tecnologias digitais da educação e, como foi apresentado, sou mestranda do programa de pós-graduação do ensino de ciências, matemática e tecnologia da UDESC. Então, o primeiro questionamento que as pessoas fazem, o que é um professor integrador de mídias, né? O professor integrador de mídias é aquele professor que ele dá o suporte tecnológico e pedagógico para o professor regente. Não é ele quem dá aula, né?
ele tem como função pesquisar tecnologias digitais e apresentar para esse professor. Ele também, o professor integrador de mídias, ele deve disponibilizar essas atividades para a prática pedagógica, orientando professores e alunos quanto à utilização da tecnologia digital e acompanhar a aplicação do uso das tecnologias nas salas de aula. O meu contexto hoje, que eu trabalho, é numa sala informatizada, onde eu tenho 36 alunos, eu costumo atender 36 alunos no máximo por vez, atendendo ensino fundamental 1, onde eles têm aulas fixas, e o interessante é que o ensino fundamental 1, ele se pauta bastante na ludificação digital. Então, eles vêm para a sala de informática, na maioria das vezes, para jogar e aprender. E já o ensino fundamental 2, as aulas são marcadas conforme a necessidade do professor. Então, aí o professor marca mais do que uma aula na semana e raramente a gente tem os alunos do fundamental 2 vindo à sala de aula para jogar, né? E sempre, as aulas, elas são sempre acompanhadas pelo professor regente e pelo professor de tecnologias, porque o professor regente, ele faz a interação pedagógica. Então, essa é a minha sala de aula, né? Vocês podem perceber que ela os alunos estão dispostos em um U, porque o professor, ele consegue ter visão de todos os alunos quase que ao mesmo tempo trabalhando, para que o aprendizado esteja na mão do aluno, e o professor só vai auxiliar caso necessário, né? Então, é muito comum, tanto eu quanto o professor regente, estar circulando na sala de aula, mas quem faz a aula, na verdade, quem está lá atuando é o aluno. Então, eu costumo dizer que para a gente trabalhar com a ludificação digital, eu preciso estar colocando para esse meu aluno o conhecimento tecnológico, o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. E aí, quando eu junto esses três, eu tenho o que eu chamo de conhecimento tecnológico e pedagógico de conteúdo. Porque a gente sabe que o professor tem um conteúdo a ser passado, mas sem o conhecimento da tecnologia, ele não tem como passar esse conteúdo em sala informatizada, né? E tudo isso, ele está sendo trabalhado dentro de um contexto. O que a ludificação ela proporciona na sala de informatizada? Qual que é a obrigação dos professores? No caso do professor regente, ele tem que ter um plano de aula bem definido e alinhado com o contexto dele. Então, não adianta um professor estar trabalhando uma coisa e ir para a sala de informatizada querer trabalhar outra. Outra coisa que eu percebo quando a gente trabalha a ludificação com as crianças, principalmente na matemática, é que as atividades não podem ser longas. Então, numa aula de 45 minutos, eu tenho que ter mais de uma atividade, porque é muito comum as crianças cansarem e já perderem a concentração e não quererem mais participar. Então, a gente indica que sejam feitas sequências didáticas para que esse aluno vá passando por várias fases para alcançar o objetivo do professor. E no caso da maioria das salas de informática, a gente vê que são duplas. Então, é aconselhável que o professor também pense que tipo de dupla que ele quer. Sejam duplas produtivas ou duplas semelhantes. No caso das duplas produtivas, um aluno vai ajudar o outro. Né? Então, eu tenho aquele mais fraco que ajuda o mais forte, que vai ajudar aquele mais fraco. Mas nas duplas semelhantes, ele permite que os dois avancem ao mesmo tempo. Então, isso também cabe ao professor pensar que tipo de dupla que eu vou fazer, né? E o professor integrador de mídias, então, a partir dessa função do professor regente, ele vai selecionar os conteúdos conforme a necessidade desse professor. É publicado no blog da escola a sequência a ser trabalhado e é feito o acompanhamento do uso dessa tecnologia. Como eu falei, é acompanhado, mas o aluno ele acaba sendo
assim, ele que trabalha sozinho, né? E o professor só vai tirando aquelas dúvidas. Então, quando é selecionadas as atividades, o que a gente tem que ter em mente? Que ela tem que ser adequada ao planejamento do professor. Então, muitas vezes o professor, quando traz os alunos para a minha sala, eu já deixo algumas atividades para ele separado, para que ele veja o que se adequa àquilo que ele está trabalhando. Também tem que verificar a confiabilidade do site ou do software que a gente utiliza, porque já aconteceu de alguns casos de softwares terem erros, até softwares bem famosos virem com alguns erros que acaba atrapalhando a explicação desse professor. Uma outra coisa muito importante é a viabilidade, porque assim, eu não posso selecionar alguma coisa só da internet, de repente a gente sabe que a realidade nas escolas não é sempre internet disponível, então eu tenho que ter sempre aquela carta na manga, né? E tomar cuidado com conteúdos que até um certo nível ele é livre e depois passa a ser pago, porque às vezes isso torna a atividade inviável também. E a acessibilidade é muito importante, a gente pensar no idioma desse aluno. Então tem muitos sites maravilhosos em inglês, porque a gente tem que priorizar a independência desse aluno através da tecnologia. E que tenha instruções didáticas que esse aluno ele possa ler e ele possa saber se virar sozinho, porque isso daí também faz parte de ler informações, né, que isso ele já tem num conteúdo em sala de aula. Então, eu costumo dizer que o professor integrador de mídias é um professor pesquisador, ele vai pesquisar novas tecnologias para que sejam aplicados conforme o conteúdo necessário. Então, qual que é o objetivo que a gente tem quando a gente traz essa ludificação digital para a sala de aula? Primeiro, é introduzir a informática, promover a autonomia desse aluno, estimular o trabalho colaborativo, promover a troca de ideias e ensinar a utilização do computador. É bem engraçado que a gente ouve dizer de criar o aluno para o século XXI, e hoje a gente vê tão nítido substituindo o computador pelos tablets, mas o computador é uma realidade a nível profissional para a maioria dos alunos que saem do ensino fundamental e médio, e a gente vê que os nossos alunos estão perdendo o hábito, eles não sabem como mexer no mouse. Muito comum a gente ver os pequenininhos entrar num computador e já querer mexer na tela, né? Então, quando a gente está trabalhando com essa ludificação digital no computador, a gente também promove, ensina a utilizar o computador. Por exemplo, esse joguinho matemático. O aluno ele tem que contar quantos sinaleiros tem, mas ele também tem que utilizar o mouse para guiar o carrinho até a resposta correta. Então, eu não estou só ensinando a matemática, mas também a utilização dos periféricos do computador. Quando ele trabalha com a ludificação em relação ao conteúdo, geralmente os professores eles trazem para introduzir um novo conteúdo. Então, antes de dar um conteúdo novo, eles utilizam ou para praticar e consolidar um conteúdo que está sendo trabalhado, porque na matemática é mais divertido trabalhar com a ludificação, avaliar aquele conteúdo que se trabalhou. Então, a gente aprendeu a contar. Vamos lá no computador ver se a gente está contando direitinho. E como a gente publica no blog e é dado esse endereço para os alunos, a gente dá a possibilidade que esse aluno repita a atividade da aula em casa e promove a aprendizagem distraída. Então, como a gente percebe que a matemática é bastante treino, eu tenho alguns relatos, como da professora Camila, que ela me fez uma vez. Sabe essa aluna? Ela disse que treinou essa semana o jogo em casa para poder vir na sala de aula e ganhar. Então, promove levar para casa também a possibilidade de trabalhar o conteúdo. Além disso, em relação à aula, ela vai trabalhar o mesmo conteúdo de sala de aula, só que num modo mais divertido.
e acaba deixando o conteúdo mais visível. Por exemplo, eu trouxe aqui a imagem do jogo de pizza, né? Quando o professor ele vai trabalhar fração. O professor ele fala até de pizza, mas quantos de nós que a gente vai dividir uma pizza com o aluno para mostrar o que é uma fração? E quando a gente traz esse tipo de jogo, a gente acaba trazendo essa parte para o visível, para o mais palpável dos alunos, né? E uma coisa bem interessante é que quando eles estão jogando, eles se permitem errar, analisam o erro e voltam a tentar de novo, só que dessa vez acertando. Então, assim, eles não têm o medo do erro que eles têm quando eles estão fazendo em sala de aula. Geralmente, em sala de aula, os alunos ficam esperando o professor resolver o problema porque eles têm medo de errar. Aqui não, eles têm o objetivo de ganhar, então eles arriscam mais. E aí, quando eles erram, eles vão lá e analisam aonde que eu errei e eu vou tentar resolver o problema. Além disso, ele traz atividades diferenciadas daquelas que a professora vai trabalhar em sala de aula. Como a gente viu na atividade anterior, é um carrinho contando sinaleiro, né? Então, até uma professora comentou comigo, a Leila comentou comigo o seguinte: o bom da informática é que os alunos conseguem ver o que nós estamos tentando explicar. Ela chegou a dizer assim que ela tenta, mas ela não consegue explicar. E o aluno vem para a sala de informática, ele vê e ele acaba entendendo aquilo que ela estava falando. Então, aqui esse é um exemplo, né, o blog da nossa escola, que é um endereço que está aqui em Fodon Jaime, né? E aí uma aluna chegou para mim e falou assim: prof, a minha mãe conseguiu entrar em casa no site e eu ensinei para ela como que se joga. Então a gente vê que eles levam isso para casa. E é interessante que as crianças, desde pequenininha, elas aprendem a entrar no blog, elas entendem como escolher a turma delas e elas entendem até como seguir aquela sequência didática. Além disso, o blog ele promove aquela facilidade que eu não preciso estar abrindo em todos os computadores a atividade, porque ele está pronto lá numa ordem que, se ele quiser, pode ser repetido em casa com os pais da forma mais tranquila possível. Então, esse é um exemplo de uma sequência didática de uma aula. A primeira parte da sequência foi aplicada em sala de aula, onde o professor trouxe um vídeo. No entanto, eu pus esse vídeo no blog para que, se a criança quisesse assistir novamente em casa, né? Então, a criança, num primeiro momento, ela vai entender o que é uma medida de grandeza, ela vai ordenar através das medidas de grandeza para que ela possa ordenar numericamente. E aí ela parte para uma atividade lúdica de brincar, de descobrir o desenho que está a partir dessa sequência numérica. E quando ela entende a sequência numérica, ela começa a aprender a ordenar, tendo numerações faltando, né? Que é o jogo da lagarta. Então, isso daqui é uma sequência didática feita em uma aula e que as crianças gostam muito. Agora, se eu fosse dar apenas uma atividade, eles, mesmo esse aqui do submarino, eles acabam cansando. As nossas crianças, elas são muito dispersas, elas não aguentam uma aula inteira num único jogo. Então, a gente percebe aqui que as crianças, elas adoram as atividades lúdicas, elas vêm, elas se divertem, né? E eu costumo dizer para os professores: deixem conversar, deixem brincar, porque assim é um momento que elas estão aprendendo, mas elas estão se divertindo também. E elas compartilham. Então, quando elas estão trabalhando juntas, elas estão lá ensinando seus pares, elas estão compartilhando com seus pares, elas estão dividindo as experiências. E sem contar que elas acabam se divertindo, né? Então, eu ouvi da professora Maria de Lourdes, um dia que ela parou do meu lado, ela falou assim: gente, que engraçado, né? Eles fazem a mesma atividade que eles estão fazendo em sala de aula, mas lá eles fazem reclamando e aqui eles estão gostando, né? Então, a gente vê aqui o primeiro aninho trabalhando sequência numérica.
Nós temos também outras possibilidades, como eu falei, que a gente tem que ter a carta na manga, e até recomendo, de aplicativos muito bons offline, como o caso do Gcompris. O Gcompris para Linux é um jogo com muitas atividades matemáticas e que é utilizado offline. Então, assim, nós temos atividades desde contagem até atividades que ensinam a parte monetária, né? E as crianças gostam muito. Eu geralmente falo assim, ó, agora é a atividade do aviãozinho amarelo. Eles já sabem até onde que eles devem entrar. Então, aqui o Gcompris, ele tem atividades bem simples, né? Desde identificar numerais, fazer sequências numéricas, tudo isso offline. E também tem atividades de alfabetização, né? E um outro aplicativo também offline que eu recomendo bastante quando a gente está falando de alfabetização matemática é o TuxMatch, que até eu coloquei na primeira tela, né? As opções, ele começa desde a digitação do número até multiplicação. Ele tem atividades que vão até o 7º ano, com números negativos, tudo. Então, qual é o objetivo aqui? As contas, os números vão caindo do céu e a criança tem que digitar o valor certo. Então, a partir do momento eles aqui conhecem o teclado numérico, acabam conhecendo o teclado numérico do computador, e eles vão partindo para os cálculos. E é muito engraçado em dupla, porque um fala assim, não, eu acho que é 6, o outro não, é 5. Eles começam a contar nos dedos e aí chegam no acordo, mas tem que ser rápido porque ele está caindo os cálculos para as crianças, né? Um outro tipo de atividade, um site que eu indico muito e que muitas pessoas não conhecem, é o digipuzzle.net. Esse site ele tem muita atividade pedagógica e assim que enche os olhos das crianças. Então vejam que são atividades de contar, atividades de pôr números em ordem, e eles vão até frações, coisas mais avançadas, né? Então a conclusão é que ele vai trabalhar o mesmo conteúdo da sala, mas de um jeito mais divertido, né? O conteúdo vai ficar muito mais visível, onde o aluno ele vai perceber que o erro não é tão complicado. E as atividades são diferenciadas e ele vai se sentir mais motivado a participar, né? Então, eu acho que seria isso. Eu tenho